Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de redação com a turma do 3º ano. E hoje nós iremos revisar os conteúdos abordados na 2ª etapa. E os gêneros são diário e canção. Vamos começar falando sobre o gênero diário. Bom, vamos defini-lo. É um tipo de texto pessoal em que uma pessoa, ela relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, no diário, aquela pessoa, ela vai relatar algo que ela julgou ser importante. Pode ter sido algo que aconteceu naquele dia, pode ter sido um acontecimento inesperado. Então, sempre ela vai relatar alguma coisa que ela queira guardar na lembrança. Então, ela escreve e guarda no diário. Objetivos de um diário. Bom, primeiro objetivo é apontar os acontecimentos importantes do dia a dia. A gente pode perceber que o diário ele é algo de um dia. Então você vai naquela data, coloca lá a sua data e escreve o que aconteceu de importante naquele dia. Serve também para guardar lembranças, porque você pode estar recordando. Sempre que você for ler o seu diário, você vai recordar sobre aquele dia que foi importante, né? Ou aquele acontecimento inesperado. E também serve muitas vezes para desabafar. Às vezes a gente não está tendo um problema e não quer conversar com outra pessoa, você acaba escrevendo no seu diário e ele é como um desabafo. Características do gênero diário. Bom, a primeira característica é que ele é um relato pessoal, ou seja, você vai relatar, vai contar alguma coisa que aconteceu com você. Então ele é considerado pessoal. Por quê? Porque ele vai falar da sua vida, né? E você vai estar relatando. Histórias verídicas. Gente, mesmo que nós sabemos que que existem diários de ficção, como o caso dos diários de um banana, as histórias relatadas nesse tipo de gênero, elas são histórias que são possíveis de serem verdadeiras, ou seja, histórias verídicas. Então sempre ali vai estar contando algo que realmente pode acontecer. Registro de acontecimentos, ele também vai estar registrando acontecimentos, ou seja, pode estar registrando um acontecimento importante, uma data festiva. Escritos em primeira pessoa, já que o diário ele é um relato pessoal, você vai estar utilizando o quê? Eu, não é isso? Quando a gente fala de primeira pessoa, a gente está falando do pronome pessoal eu, não é isso? Primeira pessoa de singular. Então você vai estar utilizando muito eu fui, eu estava, aconteceu comigo. Pronomes sempre relacionados à primeira pessoa. O caráter ele é intimista e confidente, ou seja, ele é um texto que ele é confidencial, que você geralmente não vai estar querendo expor para ninguém. Então ele vai ter esse caráter íntimo, porque vai ter relatos seus, você vai estar contando coisas íntimas e confidentes. O vocabulário ele é um vocabulário simples. Por que ele é um vocabulário simples? Primeiramente, gente, vocês não vão precisar usar linguagem científica, esses termos mais difíceis. Como você está escrevendo algo que é para você, para guardar de lembrança, né? Para relatar algo importante, para lembrar depois, você pode estar usando esse tipo de vocabulário, que é um vocabulário simples, porém formal. Linguagem informal, cuidado, gente, informal, se você estiver escrevendo aí no seu diário em casa. Mas se for uma redação escolar, ou seja, uma prova, uma tarefa da escola, você tem que utilizar a linguagem formal. Não precisa usar termos difíceis, mas precisa utilizar a linguagem formal dentro das normas da língua portuguesa. Sinceridade do emissor. A gente pode perceber no diário que ali o emissor, a pessoa que está escrevendo, né, ela vai ser muito sincera, ela não precisa mentir, né? Até porque é algo que é pessoal, vai ficar com ela, então ela vê se você percebe aquela sinceridade nas palavras que estão escritas. Os textos, eles podem ser curtos ou podem ser longos, isso vai depender do autor, do emissor, né? Da pessoa que está escrevendo. Ela pode fazer um relato curto, pode também fazer um relato longo. Páginas datadas. Por que datadas? Primeiramente, se você quer guardar de lembrança, você precisa saber quando aquilo aconteceu. Então, essas páginas, elas têm que ter data, dia, mês e ano. Verbos no pretérito.
Por que vão prevalecer os verbos no pretérito, no passado? Porque você vai relatar algo que aconteceu. Gilânia, mas eu escrevi à noite, mas você não vai relatar o dia que passou? Então você vai falar da manhã, da tarde. Então você vai contar algo que aconteceu no decorrer daquele dia. Então os verbos, eles vão prevalecer no passado. Pode ter ou não assinatura pessoal. Então não é obrigatório no final do diário você colocar o seu nome. Isso fica a critério de quem está escrevendo. Se eu quiser colocar o meu nome no final, eu coloco. Se eu não quiser colocar, não é obrigatório. Estrutura. Bom, o diário não tem uma estrutura fixa, certo? Mas vocês devem seguir essa estrutura principalmente na prova. Por quê? Porque na prova, se ficar livre, né, vocês podem escrever de qualquer jeito. Então, é melhor seguir essa estrutura para que não haja nenhum problema. Primeira coisa que você tem que colocar no seu diário, lá na linha 1 da sua folhinha de redação, é o local e a data, tá? Vai estar bem na linha 1. Você coloca o quê? O local, no caso Fortaleza, você coloca vírgula e aí você coloca a sua data, né? O dia, mês e ano. Por exemplo, 2 de maio de 2021. Então você pode colocar a data do dia, não tem problema, tá? A data, ela é essencial. Por quê? Porque você vai lembrar, não é isso? Do dia em que você registrou aquele momento importante. Então não esqueça, local e data na linha 1 da folha de redação. Na linha 2, você vai colocar o vocativo, que é aquela expressão em que você está chamando, né? Que a gente costuma dizer. E não esqueçam, usem meu querido diário. Por quê? Porque é mais padrão, tá bom? Ou então, querido diário. Isso na linha 2 da folha de redação. Então, na linha 1, Fortaleza, vírgula. Dia, mês e ano, você pode estar colocando o dia mesmo da prova, 2 de maio de 2020, 2021, o dia que vocês acharem melhor. Na linha 2, coloquem o vocativo, meu querido diário. Na linha 3, vocês vão começar o texto de vocês. É a parte em que vocês vão colocar as informações detalhadas que serão registradas. Não esqueçam de começar com parágrafo e colocar pelo menos 2 parágrafos. Na última linha, você vem com a despedida e a assinatura, mas a assinatura ela é opcional. Você pode estar se despedindo da seguinte maneira: até amanhã. Pode colocar também boa noite, abraços, né? Aí vai ficar a critério de quem vai escrever. E pode assinar, colocarem o nome de vocês, nome e sobrenome. Não é obrigatório assinar. Então, se você esquecer a assinatura, você não vai perder ponto por isso. Bom, aqui para que vocês possam entender. Na linha 1, local e data, Fortaleza, vírgula, 1º de maio de 2021. No caso, não esqueçam do parágrafo na linha 1. Linha 2, parágrafo também, querido diário, meu querido diário. Linha 3, parágrafo novamente, começa a escrever o texto. Esse texto ele tem que ter no mínimo 2 parágrafos. No 4, no caso, terminou de escrever o texto, a próxima linha, coloca a despedida. Pode ser até amanhã, boa noite. E na linha 5, se você resolver assinar, coloca o seu nome e o seu sobrenome. Agora nós vamos falar um pouco do nosso próximo gênero, que é o gênero canção. Então vamos definir. Canção é uma composição musical que foi feita para ser cantada, tá? Além disso, ela tem que ter também, ela vai se preocupar com a questão do ritmo, da musicalidade, das palavras, da rima. Então ela tem que ter letra e tem que ter essa musicalidade, esse ritmo, mas ela tem que ter letra porque ela tem que ser cantada. Apesar de ter essa obrigatoriedade da letra, né, existe as exceções da regra. No caso, aqui nós temos as canções produzidas pelo Tchaikovsky e o Mendelssohn. O que aconteceu com as canções deles? No período romântico, eles criaram canções que não possuíam letras, certo? Mesmo assim, eram consideradas como canções, tá bom? Então, isso aqui foram as exceções, as canções do Tchaikovsky e do Mendelssohn. Objetivos de uma canção. Primeiro objetivo, divertir. Muitas vezes a gente vai lá e vai dançar, vai se divertir, vai ficar animado com uma canção. E o segundo objetivo é despertar emoções.
tá? Essas emoções vão ser despertadas em pessoas que têm essa sensibilidade para apreciar esse tipo de emoção. Então tem gente que às vezes escuta uma música e se emociona com uma letra, às vezes fica até um pouco mais triste, às vezes fica um pouco mais feliz, se sente mais romântico. Então também pode despertar essas emoções. As canções, gente, elas podem ser divididas em alguns tipos, tá? Essas categorias elas são diferentes. Nós temos as canções de niná, que são aquelas que as pessoas cantam para os filhos dormirem. Temos as canções folclóricas, que são aquelas canções que vão contar a história do povo, das crenças, dos ideais. Temos também as canções populares. Essas canções populares, elas têm uma função comercial de vender, né? E também de divertimento, entretenimento. Temos aquelas canções religiosas, que muitas vezes são chamadas de hinos em algumas igrejas, né? No caso das igrejas evangélicas. Também tem essas canções religiosas que são cantadas em igrejas católicas, mas são cantadas em igrejas. Temos também as canções de música clássica. Esse tipo de canção ela vai exigir um certo conhecimento técnico e vocal. Características das canções. Primeiramente, elas normalmente são cantadas em versos, escritas em versos, em forma de poesia, ou seja, uma embaixo da outra, né? Temos versos, estrofes, em forma de poesia. Elas podem ser interpretadas por um único vocalista, né? Que é aquele cantor solo, pode ser uma dupla, como acontece muito no caso das duplas sertanejas, pode ser um trio e assim por diante. Vão trabalhar com recursos expressivos, ou seja, aquela questão de expressar, né? Você vê na forma como o cantor ele está cantando, ele está expressando o sentimento naquela canção. Podem ter rimas ou não, não é obrigatório, pode aparecer e pode não ter. Tem o refrão, que é aquela parte que fica repetindo, né? Que geralmente grava na cabeça da gente e é uma parte que mais se repete. Vai utilizar dois tipos de linguagem, que é a verbal, que é a letra da canção, e a musical, que vai trazer a questão do ritmo e da melodia. Favorecem a reflexão imaginativa, ou seja, muitas vezes quando nós estamos ouvindo alguma música, alguma canção, nós ficamos pensando, né, naquela letra, imaginando coisas. Afeta as nossas emoções, às vezes a gente pode ficar mais feliz, pode ficar triste, pode ficar um pouco melancólico, vai depender da letra da canção, e pode ter vários tipos de função: religiosa, educativa, que são aquelas canções voltadas para as crianças, que vai ensinar a lavar a mão, que vai ensinar como é o processo da chuva, ou simplesmente para diversão, no caso recreativa. Estrutura de uma canção. Lembrando que essa estrutura também não é uma estrutura obrigatória. Primeiramente, você tem a introdução, que é o começo da música, e esse começo ele tem que ser bem envolvente, para poder motivar o ouvinte a ouvir a música até o final. Logo depois da introdução, nós temos os versos, né? Onde você vai tentar passar a primeira mensagem através da melodia. Depois nós temos o pré-refrão, que é uma parte que vai ligar o verso ao refrão. Não é obrigatório, é opcional, vai depender de quem escreveu a canção. Logo em seguida nós temos o refrão, que é aquela parte central, que é uma melodia de fácil memorização. A gente geralmente grava na nossa memória, fica cantando e repetindo os refrões das músicas. Logo depois do refrão temos o solo, que é aquela parte instrumental, né? Vem bem após o refrão. Depois nós temos a ponte, tá? Que ela vai trazer uma melodia, uma harmonia e um ritmo mais diferente do que foi exposto. A música ela vai seguir um ritmo e depois ela vem com um ritmo diferente. Também é opcional. E por último, nós temos a conclusão, uma coda, né? Que vai deixar bem óbvio que aquela música ela está terminando, tá? E também é opcional. Cuidado, gente, para não confundir esses seguintes, esses tópicos, né? O primeiro, ritmo. O ritmo ele vai estar relacionado ao quê? A um elemento que dita o tempo da música, tá? Então ele é um elemento musical e vai ter a função de ditar o tempo da música. Já o estilo é um componente muito pessoal. Por quê? Porque vai tomar como base a escolha do músico, é o estilo pessoal daquele músico.
O gênero, no caso, é a categoria em que a música irá se encaixar. Ou seja, que tipo de música é aquela? Que categoria ela pertence? Letra é o texto, né? Que são as palavras escritas. A música, no caso, é a combinação harmoniosa de sons. E a canção vai combinar letra e música. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido toda a nossa revisão. Continuem estudando, se dedicando e eu desejo a todos boas provas, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!